Bom dia! Bom dia, mais ou menos, né? Ainda não amanheceu, são 3h19, mais ou menos, do dia 20 de junho de 2024. Falar baixinho, né? Porque para evitar falar mais alto, porque ainda é um horário em que as pessoas ainda estão dormindo, né? Então eu tenho que falar baixinho, que é para poder não incomodar o sono das outras pessoas. Mas então, hoje, dia 20 de junho de 2024, meu pé, o tornozelo tá bem melhor mesmo, desinchou mais. Depois quando eu for resolver as coisas ali na parte da sala, que a iluminação é fluorescente, aí eu tiro uma foto do pé para colocar, para ver, acompanhar, né, a desinflamação, né? Acompanhar a desinflamação também do dedo também, que eu passei umas pomadas que são cicatrizantes e no, e no tornozelo eu passei o gel, um gel daqueles com cânfora, com centelha asiática, acho que é mais ou menos isso. Um composto de várias coisas que é para circulação, com arnica, o Vic por causa da cânfora e também aquelas pomadas que é para desinflamar hematomas, inflamações, e enfim. Mas então, o meu óculos da Calvin Klein sumiu. É um óculos que ele é um óculos que eu só uso em casa, porque ele é o óculos anterior a esse que eu estou usando, que tem um grau mais atualizado, né? Esse óculos essa armação da Calvin Klein, ela estava ali na minha escrivaninha, justamente para quando se perde um óculos eu ter um suporte para poder, pelo menos, ler, né? O que dá de acordo com o grau que está defasado desse óculos. Mas é um óculos que eu não levo para sair para canto nenhum, né? É um óculos que eu não levo para sair para canto nenhum, então ele não pode estar fora de casa, né? Tem que estar em algum lugar e como as outras coisas depois aparecem, então é isso. A minha aliança, a aliança que foi comprada ali no Shopping Benfica, naquela ótica, não sei se é ótica, naquela ótica, acho que é ótica, hora certa, ali no Shopping Benfica, que inclusive eu tenho um certificado, né, de ouro 18 quilates, com o certificado da garantia do anel, porque parece uma aliança, né? Ela tem uns detalhes que é trabalhado como se fosse assim um X, é, não é aliança, é um anel, tá? Então, esse anel, ele faz uns anos, acho que foi antes da pandemia, ou foi na pandemia, que sumiu. Sumiu e simplesmente eu não encontrei mais e não apareceu ainda. Assim como tantas outras coisas, né? Que tanto aqui na parte que eu estou, tanto como lá na parte do anexo, onde estavam as minhas coisas ali após o despejo do dia 25 de abril de 2018. Então, muita coisa minha estava no anexo, tudo entulhado, assim, parecia assim, um monte de lixo, né? E, inclusive, muita coisa foi doada, geladeira, máquinas de lavar, umas coisas que tinha, que estavam quebradas e como o conserto não viabilizava, né, saía mais caro do que comprar uma coisa nova, um eletrodoméstico novo. Então muitas coisas foram doadas, né? Mas eu sei cada item que foi doado, eu sei cada item que eu precisei reutilizar, reciclar,
né? Eu sei cada item. Então, assim, eu tenho uma memória boa, né? Tem uma coisa que eu tenho, é uma memória boa. E nisso ninguém pode é, questionar, não. Minha memória é muito boa. Agora, a gente às vezes precisa ter uma memória seletiva, porque a gente não pode ficar remoendo toda hora perdas, lamentações, momentos que não foram tão bons. Eu não gosto nem de dizer que foram tristes, porque de uma certa forma trouxe aprendizado, né? Mas, puxa vida, né? Muito aprendizado, né? Muita vivência, muita bagagem, experiências, né? Como eu disse, eu vou fazer 50 anos, 3 de outubro de 2024. Então, eu não tenho 15 anos de idade, eu não tenho mais os 15 anos da minha adolescência para. Eu não tenho todo esse tempo para é, ficar elaborando e remoendo perdas. Então, são 50 anos. Vou fazer 50 anos, né? Tendo começado a trabalhar com 16 anos, em 1990, e primeiro registro com 16 anos, eu comecei a trabalhar em 1990, primeiro registro em 1992, como professora desde 1998, né? E de 2 colégios. E me graduei em 2005.2, entrei na Universidade Federal em 1997.2. Então, são datas que eu sempre vou estar repetindo, porque parece que não é o suficiente as pessoas ainda estarem questionando a minha sanidade mental, como pediram a minha interdição em outros processos, né? Os advogados do o meu ex pediu a minha interdição nos processos do juizado, e o ônus da prova, né? Ele acusou, mas não pôde provar. Então eles acusaram e não puderam provar. E vai ficar por isso? Né? Eles acusaram, não puderam provar. E todas essas coincidências que acontecem de afrontas, agressões, de constrangimentos, para que eu reaja, para que produza provas contra mim mesma. Porque é assim que a litigância de má-fé trabalha. Eles provocam, agridem, e só aparece a pessoa quando está reagindo, no meu caso. Eles estavam querendo produzir prova contra mim mesmo, numa possível reação para gravar e ter como dizer que eu sou uma pessoa descontrolada, desequilibrada, destemperada. No entanto, sempre foi preciso eu estar muito sempre muito atenta a isso, porque eles se aproveitam de determinadas situações inimagináveis para se beneficiar juridicamente. Eu fico pasme do que essas pessoas são capazes de armar para produzir provas por meios arbitrários, ilegais, desde invasão de domicílio, desde, enfim, várias estratégias. Isso também são danos. A gente lidar com a litigância de má-fé, fraude, falsificações, burlar trâmites processuais, aberrações jurídicas, imbróglios processuais, tudo isso são danos, porque causam revitimizações em meio à alienação parental, né? Em meio à alienação parental. E são 3 horas da manhã, vou esperar que eu já tomei meu banho, acordei 3 horas, já comecei a me preparar para mais esse dia. E não vou sair para resolver nada fora, né? Eu vou dar mais um tempinho para o meu tornozelo melhorar, né? Desinflamar, que está melhorando bastante. E hoje, 20 de junho de 2024, eu vou focar nos
nas decisões, sentenças, homologações judicializadas que foram descumpridas desde a primeira audiência, dia 24 de novembro de 2016, do processo 015 727256 2016, né? 8060001, né? Repetindo, foram acordos judicializados em juízo. Foram acordos judicializados em juízo, né? A primeira audiência, dia 24 de novembro de 2016, houve um acordo, uma judicialização em juízo, onde o meu ex-cônjuge, o meu filho, morava comigo no apartamento da Joaquim Nabuco, 1771301, CEP 60125120. Ele morava comigo nesse apartamento e ele tá lá no termo da audiência. Então, o termo da audiência, ele fez o acordo para pagar o condomínio. Não foi aluguel, porque o apartamento nunca foi alugado, é um apartamento próprio. E eu fui despejada por falta de um aluguel, de um apartamento próprio, sem ter nenhum documento dentro dos autos processuais que provasse que eu era inquilina e não proprietária. Esse apartamento é meu desde 2003, desde 2003, desde quando eu estava grávida, né? Que foi comprado da Isabel Arraes, sobrinha do meu ex-cônjuge, né? O conluio que a sobrinha e o tio fizeram para despejar um parente, né? Mas então, o processo está arquivado, né? Que foi na 36ª da Vara Civil. Então, eu li uma decisão que parece que está arquivado, né? E, voltando aqui ao assunto da primeira audiência. Então, ele ficou de pagar um condomínio, não aluguel. Está lá no termo da audiência. Ele deixou de pagar no primeiro mês posterior. Tinha como executar, porque eu entrei com o processo de execução de alimentos. Com 2, 3 meses que ele deixou de cumprir o acordo, né? Mas não, com 6 meses meu filho foi passar as férias lá, não voltou e tá até hoje morando com o pai. Hoje mora lá no edifício Nautilus, ali do Cocó, né? Um apartamento que foi comprado e está, de uma certa forma, sendo ocultado nos bens, tanto do meu ex-cônjuge, que é o João Quevedo Ferreira Lopes, como foi ocultado praticamente dos bens do Marcelo Arraes, da Daniela Arraes, tempo que ele era casado com a Daniela Arraes, que parece que ele separou e agora é casado com a Luísa, né? Que era funcionária da Distrivídeo. A funcionária da Distrivídeo, que trabalhava com ele o dia todinho, né? Enquanto a mulher dele estava lá na parte dos ateliês dela, dos bonecos, aquelas coisas, da cafeteria. E ela era funcionária. Trabalhava 24 horas praticamente com ele e separaram, né, a Daniele, e venderam esse apartamento pro meu ex-cônjuge, pro João Quevedo Ferreira Lopes. Só que parece que é um contrato de gaveta, né? Parece que é um contrato, não, parece que é uma venda de gaveta, porque o apartamento ainda está no nome, praticamente, do Marcelo Arraes. E eles estão forjando ocultando bens da declaração do imposto de renda. Então, a criminosa não sou eu. Né? Então, 14 minutos. Vou fazer outro vídeo, porque hoje o dia vai ser longo.